no nosso plantão especial coronavírus, a gente recebe o coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, Sérgio Zimmermann. E a nossa conversa é sobre regras de uso de máscaras. Coordenador, antes de mais nada, obrigada pelo seu tempo conosco. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado, boa tarde pelo convite, espero poder ajudar vocês. Certamente vai ajudar, porque essas regras de uso de máscaras estão um tanto quanto confusas. Primeiro que é difícil encontrá-las para vender, né? As máscaras ideais, com o tecido adequado e encaixe certo. E também as pessoas ficam na dúvida se usam só as que estão contaminadas, mas também não sabemos quem está, muitas pessoas assintomáticas, ou se usam as máscaras apenas os que já sabem que estão contaminados. E também veio a informação de que o uso excessivo da população de máscaras pode deixar os profissionais de saúde sem, não é, coordenador? Na verdade, as máscaras cirúrgicas, elas têm que ficar só em uso hospitalar. Então, a população não deve usar nem a máscara cirúrgica, nem a outra que nós chamamos N95. O que foi liberado como uma recomendação para a população são as máscaras caseiras, que são feitas para as pessoas com pano, com TNT, com N opções, que são laváveis e você pode reaproveitar. Esse é o principal ponto, porque nós não temos material suficiente, chamados EPIs, para as equipes dos profissionais da saúde nos mais diversos hospitais. Essas máscaras caseiras, vale a ressalva, que elas servem apenas como uma barreira mecânica, nada além disso. Então, você não vai estar protegido do coronavírus, mas você vai estar se protegendo contra outra pessoa também em relação à transmissibilidade. Quando ela fica úmida, você deve proceder à troca dessa máscara. Então, a pessoa não tem que ter só uma máscara caseira, ela tem que ter pelo menos de 2 a 3 para poder fazer a troca. Doutor, antes da nossa próxima pergunta, a gente faz um rápido intervalo para quem nos acompanha pela rede Jovem Pan News. Voltamos já. Para quem segue nos acompanhando, queria saber do senhor, doutor Sérgio, qual a recomendação em relação à higienização das máscaras? Qual deve ser o procedimento? Há algumas que podem ser reutilizadas, né? Há as descartáveis, que devem ser, como o próprio nome já diz, descartadas logo depois do uso, mas existem também as reutilizáveis. No caso dessas, como higienizá-las? Então vamos começar pela segunda pergunta. O que você faz normalmente na sua casa? Água e sabão, ou hipoclorito de sódio, que também é a recomendação do Ministério da Saúde. Coloca para secar e você pode passar a ferro ou não passar. Em relação às máscaras cirúrgicas, a única recomendação que você tem para usar máscara cirúrgica seriam pessoas que cuidam de idosos, os cuidadores, que vão usar máscara cirúrgica e que após elas ficarem úmidas, vão ser desprezadas. E geralmente essa máscara cirúrgica é de 2 a 4 horas. Não sei se eu fui claro para você. Só queria saber qual é a máscara cirúrgica. Como a gente pode identificá-la? É aquela que tem um bico, uma espécie de bico? Não, aquela é a N95, que a gente só usa nas unidades de terapia intensiva e para fazer coleta do material do suave nasal e de orofaringe. Por quê? Porque se libera muito aerossóis, que é a fonte de transmissão, então ela tem um poder de filtração muito maior do que a máscara cirúrgica, e a máscara caseira não tem filtração nenhuma. A cirúrgica qual seria, então? É a normal que se usa normalmente em hospital, que usa nos procedimentos quando a pessoa vai fazer operação, vai fazer a cirurgia. São máscaras convencionais que nós temos, e que estão em falta em todas as farmácias do país. Doutor, apesar da quarentena, a pessoa que precisa sair às ruas, fazer alguma atividade, deve fazer o uso da máscara desde que põe o pé para fora da porta de casa ou excepcionalmente em momentos de aglomeração, dentro de um transporte público? Muito boa a sua pergunta. Não deve. A pessoa vai entrar no seu próprio carro, ela não precisa entrar de máscara. Quando ela for ao supermercado ou for à farmácia, ela vai pôr a máscara e depois que ela chegar, ela vai tirar a máscara. No transporte público, isso é importante porque você não mantém um distanciamento social acima de 1 metro, porque é muita gente por metro quadrado, então você não tem esse distanciamento, então todo mundo deveria estar de máscara para se proteger. Ô doutor, e quando a pessoa coloca a máscara, quais devem ser os cuidados? Por exemplo, ela deve higienizar as mãos antes de colocá-la e no momento de tirar, enfim, queria que o senhor falasse um pouco pra gente sobre a manipulação da máscara.
Isso é excelente pergunta também para a população. Toda vez que você for colocar a máscara, você tem que lavar as mãos com água e sabão. Se você não tiver essa disponibilidade, usar o álcool em gel a 70%. Quando você vai tirar a máscara, para você não se autocontaminar, você não pode botar a máscara e ficar botando o dedo, ou colocar no queixo, ou colocar acima da sobrancelha. Existem várias pessoas que você vai no mercado e veem essas atitudes. Essas atitudes são errôneas, estão se autocontaminando e podendo se prejudicar. Para você tirar a máscara, você tem que tirar da orelha para frente e acabou. Só isso, nada mais. Para você que chega agora, nos acompanha pela rede Jovem Pan News, estamos de volta ouvindo aqui o Dr. Sérgio Zimmermann, médico infectologista, falando um pouco mais sobre o uso de máscaras. E uma vez que a pessoa tira a máscara, doutor, ela pode voltar a colocá-la? Ou mesmo que seja não a retirada por um longo tempo, por um período curto, ela tirou para comer alguma coisa, por exemplo, ela pode voltar a usar a máscara logo na sequência ou é melhor que não? Se você conseguiu guardar a máscara em algum lugar que não esteja contaminado, por exemplo, um saquinho que você tenha, um envelope que você sabe que não está contaminado, você até poderia guardar, colocar lá e reutilizar. Mas com esse cuidado que você não pode colocar a mão na frente da máscara, as pessoas costumam fazer. Se elas fizerem isso, elas já estão se contaminando. Ou tirarem errado da orelha, acabarem enganchando, isso vai fazer, você não deve. Aí você deve ter a outra máscara que eu havia comentado no início da entrevista. Por isso que cada pessoa tem que ter pelo menos 2 ou 3 máscaras. E importante, não pode ser compartilhada as máscaras caseiras também. Cada indivíduo deve ter a sua própria. Bem lembrado. Agora, o senhor falou também que é bom a pessoa ter 2 ou 3 máscaras, mas realmente não se encontra máscara para vender quase em lugar nenhum, principalmente em farmácias, lugares que seriam de maior confiança. Tanto que o ministro da Saúde chegou a falar sobre a possibilidade das pessoas fazerem as máscaras em casa. Isso também está gerando um pouco de confusão. A gente tem visto por aí máscaras bem estranhas, né? Sobre máscaras caseiras, qual orientação o senhor poderia dar a nós e a todos que nos acompanham? Na verdade, as máscaras caseiras você pode fazer de pano, que é o mais algodão frequente que você consegue lavar. Existem também alguns tecidos chamados TNT. Existem N opções que a pessoa pode fazer e pode trabalhar isso de uma maneira adequada. A grande questão existem várias pessoas já comercializando máscaras caseiras também pela internet. Então você não tem essa dificuldade. Realmente o que você falou, e a gente não pode usar, são as máscaras cirúrgicas que a gente não encontra nas farmácias. Mas você vai pegar um pano, vai dobrar ele em 4, vai pegar 2 elásticos, vai amarrar e vai colocar e vai cobrir. É importante que você cubra do nariz à boca. Essa que é a questão que você tem que cobrir. Se você conseguir ainda colocar um pedacinho de arame para você moldar no nariz, seria adequado. Mas se você não conseguir, você também consegue fazer. Lembrando que a máscara caseira não previne coronavírus. Ela funciona apenas como uma barreira mecânica. Ô doutor, e caso a pessoa tussa ou espirre, ela deve tirar a máscara e depois ela pode voltar a usá-la? Qual a recomendação? Se isso acontecer, Brown, você tem que trocar a máscara. Porque ela já ficou úmida, ela já ficou contaminada e você deve trocar. Por isso que a pessoa tem que ter pelo menos sempre 2 a 3 máscaras com ela em alguma eventualidade. E doutor, os olhos também são vulneráveis à contaminação, né? Se a pessoa tiver a possibilidade de usar um óculos, mesmo que sejam óculos escuros, isso pode ajudar para circular pela cidade? Não necessariamente, porque você pode levar a mão e na hora de você coçar o olho, você vai por baixo do óculos. Então a questão é, quando você estiver num supermercado, por exemplo, você vai usar a sua máscara, tente não coçar, não levar a mão aos olhos, à boca e ao nariz, mesmo que você esteja com a máscara, às vezes a gente vai coçar, então fazer com que a gente tenha todos os cuidados. Caso isso vá acontecer, você vai coçar, usar o álcool gel, sempre levar um frasquinho de álcool gel com você, que é uma medida de higienização para aquele momento importante. Perfeito.
Para encerrar, o senhor gostaria de deixar alguma orientação que a gente deixou de perguntar, algum assunto importante para levantar? A gente está vivendo agora, caminhando para o pico do surto no nosso país, essa é a informação que deve acontecer agora final de abril, começo de maio? Você está correta, sim. O nosso pico deve ser agora na semana do dia 28 de abril, início de maio, até porque nós também temos vários vírus respiratórios que vão circular no mês de maio, então a gente pode ter uma propagação maior de vírus, mas eu creio que o isolamento horizontal que está sendo feito está sendo benéfico para a população. Isso é um dado muito importante, as pessoas têm que ficar em casa, parece que não está surtindo efeito, a população não está sentindo muito isso, mas está surtindo efeito sim. Nós tivemos uma redução de mobilidade em torno de 56%, o ideal é para que a gente chegue a 70% para ter uma resposta muito favorável, e isso a gente só consegue fazer a cada 15 dias, fazer uma avaliação de como é que está. Então é importante para a população, fique em casa, saia na necessidade muito essencial e confie nos médicos do Brasil. Show Covid-19 para todo mundo. Que bom, é isso aí. Doutor, só mais uma questãozinha. A pessoa que se infectou pelo coronavírus, mas não sabe, tem a dúvida e inclusive já se recuperou dos sintomas, pode saber futuramente, através de testes, que teve sim o coronavírus um tempo atrás? Excelente pergunta também. 80% das pessoas que tiveram ou vão ter coronavírus são sintomas leves, então elas não vão procurar hospital, não vão conseguir fazer o exame. O que está sendo agora incorporado no Brasil, tanto pelos laboratórios públicos quanto os laboratórios privados, são as compras dos testes rápidos, os testes sorológicos, ou que nós chamamos de testes imunocromatográficos, que são testes de sabonetim, são testes que são feitos em 10 a 15 minutos. Alô? Oi, ouvimos bem. Alô? Está me ouvindo? Perdão? Sim. Me ouve? Ouvimos bem. Ok. Então, esses testes têm duas frações. Uma chama IgM e outra chama IgG. Para você saber se você teve exposição, você vai fazer a IgG. Esse é o principal ponto. Só que a gente não sabe quanto tempo. Pode demorar 15, 20, 30 dias para você ter essa positividade. E também pode ter os falsos negativos. Então, a gente está aprendendo com esses testes, tem uma sensibilidade baixa, mas nós vamos tentar ver a validação disso ao longo da epidemia. Perfeito, muitíssimo obrigada por todos os esclarecimentos. A gente conversou com o Dr. Sérgio Zimmermann, que é coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia. Ótima quinta-feira, espero voltar a conversar com o senhor numa próxima em breve, quem sabe até falando sobre a recuperação. Se Deus quiser, espero estar à disposição para você e para todos os ouvintes. Muito obrigado. Esperamos também, valeu.